façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, que às vezes sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Vamos falar de Lula agora. Vamos falar de Lula. Escanteou a Ana Moser de forma humilhante, colocou num lugar fufuca, golpista, segundo os padrões do PT, porque votou pelo impeachment da Dilma, do centrão fisiológico, e, não obstante, a Ana Moser foi lá humilhada, mulher escanteada para um lugar de homem, e disse que a culpa é da direita. Foi mandada embora, levou um chute na bunda do Lula e disse que a culpa é da direita. A gente fica meio perplexo, né? Caramba, como assim? Isso é síndrome de Estocolmo? Por que tanta humilhação? Aí Sherlock Holmes começa a identificar uma outra pista. Comissão de Ética da Presidência, muito ética, aprova quarentena mensal de mais de R$40 mil ao longo de 6 meses para aquela que já não estava fazendo nada no Ministério. E agora vai continuar não fazendo nada mesmo, só que embolsando R$41 mil por mês do seu dinheiro, malandrão, pagador de impostos. Então, a gente começa a entender por que se presta a esse papelão. Não existe petista grátis. Hoje em dia, depois de tudo que o PT já fez, se o cara é um petista grátis, você tem até que emoldurar. Pega esse cara, vamos empalar, vamos embalsamar e pendurar, botar num museu, porque é uma figura tão rara. Você imaginar assim, cara, é o Sansão da Revolução dos Bichos. O cara que ainda tá lá, não, eu acredito que o Lula defende os pobres, o PT é o partido do povo, trabalhador, é por isso que eu defendo. Se você realmente encontrar um cara desse sincero, você tem que fazer uma estátua desse cara, né? Porque é aquela coisa, o petista é honesto ou inteligente. As duas coisas é impossível. Vamos falar na Aniele. O Deltan Dallagnol escreveu na Gazeta do Povo sobre esse caso, né? Se reclamar da ministra, só pode ser racista. Ironizando aí essa babaquice, né, de linguagem neutra, de todes e tudo. E claro, para que serve isso, como eu disse ainda há pouco na Guerra Cultural? Para blindar os seus comparsas, companheiros, a turminha da patota esquerdista, e atacar os adversários. Então, não colou. Durante toda a semana, a ministra foi criticada e questionada pelo mau uso de dinheiro público e deslumbrada no videozinho, brega, no avião, e a sua resposta só piorou a crise que ela mesma criou, porque ela começou a bancar a vítima, qualquer um que criticasse isso era um racista, e depois veio à tona a mensagem da sua assessora, que já foi exonerada, aí sim, destilando um baita racismo. Não é racismo reverso, blá blá blá. Racismo é racismo. É desqualificar alguém por conta da raça. Se sentir superior por conta da raça. Foi o que fez a assessora dela. Mas ela tem que cair também. Ficou claro, diz Deltan, que a Aniele não aceita ser questionada e que se vê como alguém que está acima de qualquer fiscalização no exercício de sua função e dos atos públicos, porque é a cartada das minorias, é a blindagem que a Guerra Cultural fornece aos malandros, aos malandrinhos, que no caso dela conseguem andar de moto sem capacete, no Brasil não pode, aqui pode, e em favela. Aí ainda justificaram, não, mas é que em favela tem que andar sem capacete, senão leva tiro, né? Pode ser polícia. Na favela tem as próprias leis. De quem mesmo? Dos traficantes. E é lá que Aniele consegue ir tranquilamente. Flávio Dino também, mesmo sendo ministro de segurança, que deveria ser odiado por bandidos, né? Mas não é, só é odiado por gente séria e honesta. E o Lula também vai fazer campanha sem escolta policial. Então, passeia de moto tranquilamente no Complexo da Maré, mas está alegando que precisa de proteção policial para aumentar a narrativa de vítima. Mexi com gente perigosa, estou sendo atacada, ameaçada, porque estão criticando a malandrinha
que usou dinheiro nosso para pegar o avião no domingo, ver o joguinho do time dela e ficar deslumbrada com tudo isso. E tem, claro, sua assessoria de imprensa na mídia. A Globo, então, né, que o diga. Miriam Leitão, falando um pouco de economia agora, sai em defesa, dizendo que a Fazenda, ou seja, o Haddad, que ela ama, está encantada, ela e a Natuza, disputando olhares ali, conquistadores do violinista Fernando Haddad, Fazenda tenta desarmar a bomba. Quem pedalou foi Bolsonaro e Paulo Guedes. O atual governo tenta despedalar a questão dos precatórios. Lembrando que por uma decisão do judiciário, caiu 90 bilhões de precatórios de 30 anos de existência no colo de um governo ali, que já tinha pandemia e tudo. Imagina, né? Olha, como é que uma jornalista que fala de economia há anos tem a cara de pau de fazer um discurso mentiroso, safado desses? Aí a gente pensa nisso, né? Se você não parar de mentir, quando crescer vai ser repórter do Globo. Eu adorei essa estratégia de esporro. Eu ando dando um ou outro esporro, uma bronca no meu filho às vezes, né, para ele ficar sempre na linha. Fiz isso com a minha filha também, deu certo. Quem ama, educa. E eu vou passar a usar isso. No caso dele, ele não vai entender, né? Não vai entender. Eu posso talvez trocar por MSNBC, quando ele estiver mais velho. Mas acho que a Globo é pior. Né? Ó, se continuar mentindo tanto assim, vai ser uma Miriam Leitão da vida, hein? Cara, isso assusta qualquer cidadão, né? Bom, vamos lá. Sobre Lula, contas públicas têm pior resultado para o primeiro ano de mandato. Tá tudo muito bem, fiquem tranquilos. Eu volto a repetir meu slogan. Não se desesperem, porque se hoje está ruim, amanhã vai estar pior e depois de amanhã muito pior. Então tem que diluir o desespero ao longo do tempo, porque a trajetória é muito clara, né? O Brasil está acelerando em direção ao abismo, ao penhasco. Então, Petrobras quer recomprar as refinarias privatizadas. Olha que maravilha. Um setor que dá prejuízo, que durante o primeiro governo do PT, a Petrobras investiu junto com Hugo Chávez em refinaria, que nunca saiu do papel, ou comprou sucata nos Estados Unidos, e agora ela quer recomprar as refinarias que foram privatizadas. O governo voltar a ter o monopólio todo desse setor, vai dar tudo muito certo. E aí, não é só o aspecto econômico. Quando a gente lembra que essa turma está aparelhando tudo, a gente fica mais desesperado ainda, mas tem que sempre se desesperar em doses homeopáticas, senão surta. E a gente não quer que ninguém com infarte. Então, o Estadão tratando com a maior naturalidade do mundo, numa coluna, que Lula precisa de um procurador-geral que dispare flechas em Bolsonaro e as guarde contra si. Quem tem essa mídia não precisa de SECOM. Não precisa de SECOM. E olha, aparelhando a Procuradoria-Geral da República, a lista tríplice que o Bolsonaro ignorou. Era um absurdo ignorar na época do Bolsonaro. Hoje Lula manda muito bem de ignorá-la. E você colocar alguém que dê flechas em Bolsonaro e blinde o próprio presidente. Porque é assim que se faz numa república. É ou não é? Pelo menos das bananas. Então, por falar nisso, Putin, que considerou a queda da União Soviética como a maior catástrofe geopolítica da história, elogiou Simão Bolívar, Fidel Castro e Che Guevara, lutadores altruístas por justiça e igualdade social. Esse é o cara que banca a turma da Síria, dos terroristas, do Irã, Ayatollah, Venezuela, Cuba e agora Brasil. E o Lula sempre sai em defesa do Putin contra o Zelensky e a Ucrânia. Dito tudo isso, quem é Putin, ex-KGB, que lamenta o fim da União Soviética e está fazendo de tudo para resgatar a grandeza soviética, esse cara que eu passei anos e anos estudando, ele é conservador de extrema-direita. Acreditem se quiser, o que elogia Che Guevara, Fidel Castro e Bolívar. Sabe quem disse isso? Oi, Guga! O Guga, nosso bestalhão mor. Vladimir Putin, um extremista de direita ultraconservador,
Gente, olha o analista de geopolítica do Globo. O Globo é um panfleto de DCE. O Guga, oi Guga, Putin elogiando Fidel Castro, puta, tá que nem o Barroso, né? Vamos falar muito de Barroso hoje. Dizendo que a ditadura venezuelana é de direita, porque é militar, né? Puxa vida, né? O Fidel Castro, junto com os outros de verde oliva que tomaram de assalto o poder em Cuba, eles deviam ser de direita também, né? Pela lógica barrosa. Ah, meu Deus do céu, é duro, hein? Eu precisava ganhar muito mais por insalubridade, mas vamos lá. Pelo menos é o seguinte.